Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou demonstrar como migrar do Spring Security 5 para o Spring Security 6 ao trabalhar com o Spring Boot 3. O Spring Boot 3 traz por padrão o Starter com a versão do Spring Security 6, enquanto o Spring Boot 2 trabalhava com a versão do Spring Security 5. Eu já realizei a migração desse projeto para o Spring Boot 3, como você pode ver aqui, e a versão do Java está como 17. Como bem sabido, o Spring Boot 3 ele precisa que você trabalhe com, no mínimo, o Java 17. Se você não sabe quais os recursos que precisam ser alterados ao migrar do Spring Boot 2 para o Spring Boot 3, eu tenho isso em um vídeo que você vai ver aqui na descrição, em que você pode acessar antes de trabalhar na migração do Spring Security. Então, nesse projeto eu já fiz a migração para o Spring Boot 3, preciso fazer agora a migração do Spring Security. Então veja que no arquivo .xml está aparecendo uma marcação de erro para mim. Por que isso? Porque dentro desse arquivo eu tenho uma dependência do TimeLeaf extras da versão do Spring Security 5. Então, como agora eu vou trabalhar com o Spring Security 6, eu preciso migrar também a versão dessa dependência. Essa versão aqui é muito simples, basta você alterar o valor final de 5 para 6 e salvar o arquivo. Ao fazer isso, o erro vai desaparecer. Agora veja no pacote raiz das minhas classes que eu tenho uma marcação de erro também. Então eu vou abrir aqui os pacotes e eu tenho dois pacotes com erro. Um é o pacote de configuração do Spring Security, o qual eu vou deixar para o final, e o outro é o pacote Service. Vamos acessar o pacote Service e o erro está aqui na classe Email Service. Eu vou abrir essa classe. Vou abrir o import e veja que o meu import do org.timeleaf.spring5.springtemplateengine está com erro. Por quê? Porque Spring 5 é referente à versão 5 do Spring Security. Então nós vamos atualizar para a versão 6. Ao fazer isso, os erros já desaparecem. Vou salvar e fechar a classe. Esse processo que eu trabalhei até agora, ele é exigido apenas se você está trabalhando com o TimeLeaf, ok? Se você não tem uma aplicação com páginas, por exemplo, uma aplicação REST, onde você desenvolveu uma API, provavelmente você não vai ter o TimeLeaf integrado, então não precisaria trabalhar com essas alterações. Agora, então, eu vou fechar o .xml e vamos trabalhar na parte de configuração do Spring Security. Eu vou abrir aqui a classe que está com a marcação de erro. Como você pode ver, essa classe possui vários erros que vão precisar ser corrigidos. Vamos começar trabalhando nesse primeiro aqui, do Enable Global Method Security, que é uma anotação que a gente utiliza para trabalhar com uma forma de configuração das regras de acesso por meio de anotações lá na classe de controller. Então, eu vou acessar a documentação, só para você ver que acessando a documentação você também consegue as dicas necessárias quando você está fazendo a migração de versão. Então, essa anotação ela está depreciada, como você pode ver aqui, está marcada com a anotação, por isso que aparece esse risco indicando que foi depreciada. E aqui na documentação, ela diz então que foi depreciada e que é para, ao invés de usá-la, substituir por essa aqui, Enable Method Security. Então, vamos copiar e substituir. Antes de substituir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar a anotação. Vamos realizar o import. Ok. E veja que na configuração eu estava utilizando Pre-Post Enabled como True.
Eu preciso ver se é necessário fazer essa mesma indicação nessa nova anotação. Então está aqui a propriedade Pre-Post Enabled. Se eu clicar sobre ela, veja que o valor padrão é true. Então, como eu já usava true, eu não vou precisar adicionar a propriedade porque o valor dela já é true, ok? Então, apago a outra anotação. Agora tem uma parte importante aqui que é a seguinte. Eu acabei não demonstrando anteriormente, mas essa anotação Enable Web Security, veja que ela tem várias anotações aqui. Até o Spring Boot 2, onde nós tínhamos o Spring Security 5, essa interface Enable Web Security, ela trazia, junto a essas anotações, a anotação Configuration. Então, quando você importava a anotação aqui na sua classe, você automaticamente herdava a anotação @configuration. E assim não precisava adicionar a anotação configuration aqui na classe, porque ela já tinha herdado a anotação. Porém, nessa versão do Spring Security 6, eles removeram a anotação configuration. Então, para que essa minha classe seja uma classe de configuração, eu vou ter que explicitamente adicionar a anotação configuration. Ok, vou salvar por enquanto. Agora a gente tem essa parte da herança. Nós usamos a classe Web Security Configure Adapter até o Spring Security 5, mas não foram todas as versões do Spring Security 5 que trabalharam desta forma. As últimas versões, antes da 6, já teve essa alteração, que foi o quê? Ao invés de usar a classe e herdar os métodos configure para que a gente pudesse subscrevê-los, agora nós vamos criar bins. Então nós vamos remover a instrução de herança para trabalhar nos métodos na forma de bin. Então, ao invés de override, vamos adicionar a anotação bin. Agora é importante também alterar a visibilidade. Não vai ser protected, nós vamos colocar como public. Ok. E vamos precisar trocar o retorno do tipo void para um novo objeto, que é o Security Filter Chain. Vamos importar a classe. Ela é do pacote org spring framework.security.web. Ok. E o argumento HTTP Security continua o mesmo. O que nós vamos mudar agora é uma parte do corpo do método. Aqui no nosso método, a gente utiliza a variável HTTP e acessamos o método AuthorityRequest. A partir desse método, nós vamos encadeando várias instruções. O que mudou na versão do Spring Security 6 é que essa parte aqui, onde a gente tem os anti-matchers, nós vamos ter que alterar. Não é mais dessa forma que se trabalha. E também mudou o nome do método, não é mais o AuthorityRequest e também não é mais o anti-matchers. Então vamos trabalhar com o método correto aqui, que vai ser o Authority HTTP Request. Para trabalhar com esse método, onde nós vamos adicionar os anti-matchers, que vão ser substituídos depois, a gente precisa utilizar expressões lambda. Então eu vou colocar aqui o nome de uma variável, vou nomear de authority e colocar então a expressão lambda. A partir daqui, o método authority vai nos fornecer todas as instruções que a gente precisa para a configuração. Só que, como nós estamos utilizando o authority como um parâmetro do método authority HTTP requests, todas essas instruções até
essa linha nRequest.authenticated vão ficar dentro dos parênteses. Então, vamos adicionar o parênteses aqui. Muito bem. E agora, os anti-matchers, nós vamos substituir. Vou remover esse ponto aqui. E nós vamos substituir anti-matchers pelo método requestMatchers. Então, a única coisa que mudou nessa parte é o nome do método. A forma que você declara as instruções dentro do método continuam as mesmas, ok? Então, vamos alterar todas as instruções. Ok, essa parte aqui está concluída. Após o fechamento dos parênteses aqui, ao invés de ter .end, nós vamos direto para o form login. Então, vamos colocar aqui o form login. Vou alinhar as demais instruções. Então, a única alteração nessa parte depois dos parênteses é remover o .end, ok? De resto, continua igual. Agora, veja que temos uma marcação de erro aqui na IDE. Vamos até lá. O erro é com esse segundo método configure, que era onde nós adicionávamos no Spring Security qual o tipo de criptografia que deveria ser utilizada na senha. Essa configuração ela também vai ser alterada, porque, como você pode ver aqui, era um método que a gente subscrevia. Então, como não estamos mais trabalhando com herança, a gente vai ter que criar um novo método. Só que, antes de criar um novo método para substituir esse aqui, a gente precisa criar agora um bin que diga qual é o tipo de criptografia que nós vamos utilizar. Então, vamos adicionar um método público. Ele vai ser um bin, então precisamos utilizar a anotação bin. E como retorno, vamos utilizar a interface Password Encoder. Vou nomear o método como Password Encoder. E o retorno desse método vai ser o tipo da criptografia que nós vamos utilizar. Então, new bcrypt password encoder. Ok. Agora vamos voltar até o método configure. Vamos remover o override e transformar em um bin. Vamos colocar esse método como público. E o tipo de retorno dele vai ser a interface Authentication Manager. Vou renomear o método para Authentication Manager e aqui na lista de argumentos a gente vai ter 3 argumentos. O primeiro vai ser o HTTP Security. O segundo vai ser o Password Encoder. E o terceiro vai ser o nosso Details, ou seja, a classe que você utiliza como User Detail Service. No caso dessa aplicação, a classe que estamos utilizando se chama Usuário Service. Vou nomear aqui como User Detail Service. Ok, feito isso, vamos adicionar uma instrução de retorno
E aqui no retorno vamos utilizar a variável HTTP. Nessa variável a gente vai utilizar um método chamado getSharedObject. Nesse método nós vamos dizer qual a classe que vai trabalhar com o processamento desse recurso, ou seja, do objetivo que o método vai trabalhar. Então a classe vai ser a Authentication Manager Builder e utilizamos a instrução .class. O próximo passo vai ser responsável por dizer qual o objeto é responsável pelo recebimento da requisição, onde faz todo o processo de teste do usuário e da senha. Então, isso é feito lá na classe que implementa UserDetailService. Portanto, temos um método aqui chamado UserDetailService, o qual vai receber a nossa variável UserDetailService. Dessa forma, ele vai saber qual o objeto que ele precisa utilizar para trabalhar. Temos que dizer qual o tipo de criptografia. Para isso, trabalhamos com o método PasswordEncoder. E passamos como parâmetro a nossa variável PasswordEncoder. Agora, vamos utilizar a instrução .end e concatenar a ela o .build. O build é o método responsável por retornar um objeto do tipo Authentication Manager. Por isso, a gente adiciona aqui no getSharedObject um Authentication Manager Builder, para que ele saiba qual o tipo de objeto precisa retornar, ok? A nossa configuração, então, está pronta. Eu vou salvar o projeto. Vamos até o topo aqui da nossa classe. Faltou algo importante no método configure, que é o nosso primeiro método aqui. Nós tiramos o retorno do tipo void e adicionamos o securityFilterChain. Então, lá no final do método, a gente vai ter que retornar um objeto do tipo securityFilterChain. Então, vamos adicionar aqui o return HTTP. E a partir do HTTP, o método build nos retorna um objeto default security filter chain. Assim, a gente está retornando o objeto que a gente precisa, ok? Essa instrução em que injetamos o usuário service não vamos mais precisar, porque agora estamos injetando o usuário service diretamente no bin que nós criamos mais abaixo. Vamos remover alguns imports aqui, que já não fazem mais parte da nossa configuração. Ok. Agora, então, que a gente já resolveu todos os erros, eu posso salvar, vou selecionar o projeto e executar para que a gente possa testá-lo. Vamos confirmar aqui no log se tem alguma exceção. Parece que não. Temos um warning aqui. Esse warning é referente ao Hibernate. Então, a gente não pode resolver porque é referente a um pacote do Hibernate que traz a parte de integração com a JPA, que pelo jeito não foi alterado ainda para o projeto Jakarta, ainda está no projeto JavaE, por isso ele utiliza o pacote JavaX e não o pacote Jakarta. Provavelmente nas próximas versões do Hibernate essa questão vai ser resolvida, mas não fica para nós essa resolução, ok? Então, projeto rodando, vamos para o navegador. Vou atualizar a página com a URL do projeto. Ok, projeto abriu. Vamos testar o login. Ok, funcionou, estou logado. Vou testar aqui algumas páginas. Muito bem,
Vou sair. Ok. Vou logar com outro usuário. Acho que errei o nome do usuário. Deu credenciais inválidas. Então, vou colocar novamente aqui o usuário. Ok, a senha. Muito bem, agora vou tentar realizar o login. Estou logado. Veja que o menu mudou em relação ao menu anterior, porque o perfil do usuário é diferente. Então, significa que a nossa configuração está correta lá no Spring Security. Vou sair, vamos até a IDE, dar uma analisada no log. Eu deveria ter removido as instruções de log das consultas para não ficar tanta coisa aqui no log, mas agora já foi. Bom, como a gente pode ver aqui, só temos instruções de consultas, então não temos nenhum erro, nenhum aviso, nada. Nossa aplicação foi migrada para o Spring Security 6 e agora você já sabe qual o novo processo que precisa realizar. Eu encerro esse vídeo por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!